Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Hoje eu estou conversando com a nutricionista Ana Carla, que tem consultório, você pode se orientar com ela, na Conselheira Guiar e Boa Viagem, no Empresarial Renda, né? Ítalo Renda. Ítalo Renda, é no 5º andar. No 5º andar, sala 508. Por favor, à guisa de informação de utilidade pública, qual é o telefone do consultório? O telefone é 8865-6164. E agora ela vai falar num ponto que mexe com muita gente. Ela está voltando do Canadá e um processo, o que há de mais novo para emagrecer, né, doutora Ana Carla? Verdade. Eu conheci esse método lá, na verdade é um método alemão, é um método europeu que já tem em diversos países do mundo, né? E eu conheci quando morei lá no Canadá. E o principal desse método é que ele é um método individualizado, ou seja, os alimentos eles são escolhidos de acordo com os seus exames de sangue. Pronto, porque emagrecer não é como quem toma um comprimido para dor de cabeça, todo mundo toma aquele mesmo comprimido, não. Cada pessoa tem que individualizar o tratamento. Né? Exato, né? A gente, como nutricionista, já faz isso nos nossos atendimentos tradicionais. Nós olhamos o paciente como único, né? E nesse método, o que me fez apaixonar foi exatamente isso, é que a partir dos exames bioquímicos, os alimentos, eles são escolhidos, né? E uma da grande base do método é que ele faz equilibrar o metabolismo através do controle da insulina. É a tal coisa, tá lá no pâncreas, sem controlar a produção de insulina. Isso, porque a insulina é um hormônio que, se ele está elevado, se você está com hiperinsulinemia, ele bloqueia a quebra da gordura, bloqueia a queima da gordura. Então, você tem que dar um espaço de tempo entre uma refeição e outra, que no método a gente utiliza 5 horas de jejum entre uma refeição e outra, utilizando esses alimentos que são específicos para a pessoa. A minha pergunta vale para você também, se você está nessa. Ultimamente estou conseguindo passar 12 horas, entre a última refeição ontem e o café da manhã de hoje. Já é um avanço, não é, doutora? Já é um avanço. Inclusive, quando surgiu essa coisa do jejum intermitente, eu lembro que uma vez eu dei uma aula sobre isso, e uma das coisas que eu estudei e que a gente começa a ver na história é que os nossos antepassados, os nossos avós, inclusive, ninguém ficava fazendo lanchinho à noite. Não. Né? Todo mundo jantava, acabou o jantar, acabou, é só no dia seguinte. Eu me lembro que quando eu era menino, lá em casa tinha café, almoço e jantar. Exatamente. Lanche era uma coisa, uma vez ou outra. Isso é uma das bases que é utilizada no Metabolic Balance. Você só precisa fazer 3 refeições ao dia, com esses alimentos que são escolhidos de acordo com os seus exames, seguindo uma série de outras condições. E o melhor de tudo é que a gente só larga o paciente depois que ele perdeu o peso e depois que ele mudou os hábitos alimentares. Isso, a senhora disse a coisa certa, doutora Ana Carla. Porque você emagrece. Tem não sei quantas dieta da lua, tem coisa, é uma loucura isso. Aí você emagrece realmente. E depois? Aí você começa a engordar de novo e o efeito sanfona é terrível. Exato. Esse é um dos grandes problemas da obesidade hoje em dia, senão nós já teríamos resolvido esse problema, né? A obesidade só cresce. Se manter magro, Isso, né? Uma das recomendações é que você perca 5% do seu peso e que mantenha essa perda de 5% durante um ano. E aí sim considera-se que esse é um método que você consegue manter o emagrecimento, né? Então, assim, como você falou aí, dieta da lua, dieta da sopa, qualquer dieta vai te fazer emagrecer. Agora, manter é que é difícil. E aí gera esse efeito ioiô. E cada vez que você vai e volta, você ganha mais gordura. É o efeito sanfona, né? O efeito sanfona ou o efeito ioiô. Agora, doutora, quem quiser se tratar tem que ser uma coisa científica, claro. Mas esse método alemão que a senhora trouxe do Canadá, com quanto tempo ele dá resultado? A pessoa começa a perder peso? Bom,
Nos primeiros, ele tem 4 fases, certo? A gente tem uma fase inicial de 2 dias, que é uma fase de preparação, onde o indivíduo vai fazer um laxativo para eliminar todas as substâncias ruins, com a dieta leve. Depois passa para um período de 14 dias, onde tem uma dieta bem restrita. E depois continua nessa dieta restrita com a adição de gorduras boas, como óleo de coco, azeite de Mas oliva. peraí, eu tenho certeza que aí tem gente querendo saber. Passa fome? Não, não passa fome. Ah, Na aí tá bom. verdade, é assim, existe essa fase bem restrita, que vai depender, obviamente, dos exames da pessoa. Diminui tá? a quantidade da comida. Com certeza diminui a quantidade de carboidrato, tá? Mas os alimentos que são escolhidos e a quantidade vai depender do peso, da altura e principalmente dos exames. E aí, quando a pessoa... O Desculpa. popular feijão com arroz e farinha. Entra o feijão, o arroz já é para uma terceira fase. E como é que come feijão? Puro? Não, aí o feijão entra junto com a verdura, com a carne. Não pode botar farinha. Não, nesse momento não. Na segunda fase, porque a segunda fase é a fase de restrição, é para que o indivíduo perca peso. Na terceira fase, uma vez que o indivíduo já conseguiu atingir o seu peso desejado, tipo, se ele queria perder 15 quilos, 20 quilos, a gente espera que ele chegue nesse patamar e aí sim, perdeu o peso, aí a gente começa a mudar os hábitos. Nessa mudança, a gente começa a acrescentar os carboidratos, começa a acrescentar o arroz, começa a acrescentar a farinha. Mas moderadamente, de né? forma moderada, contanto, tudo tem que ser pesado nesse método. A gente estabelece, de acordo com o paciente, você vai aumentar tantas gramas de arroz por dia. Eu faço minhas extravagâncias, vez por outra, faço. Não aconselho que você faça, não. Cada pessoa é uma pessoa, como ela disse, cada organismo é um organismo. Minhas taxas são muito boas, eu aproveito isso. Tem gente que não tem as taxas boas. Vez por outra eu vou numa rabada, vou num chambaril, vou na extravagância que todo mundo faz, mas paro ali. Porque o problema é que todo mundo continua comendo errado todo dia, né? Exato. E quem é que não vai, né? Eu também vou, viu? Eu também sou gente. Ah, pronto. A doutora também não é santa, não. Ela também Pois come. é, ninguém é santo, somos todos iguais. Barra de né? chocolate eu como uma inteira de 85%. Nossa, de é cacau. 85% é bom. Ah, eu Porque aí como não uma tem muito inteira. açúcar. Eu como a inteira. Porque vendo novela e televisão, comendo uma barrinha de chocolate de 85% de cacau, é uma beleza. E aí, como eu estava... E o que é bom nesse método, Samir? É que uma vez que a pessoa sai da fase 2, que atingiu o seu peso adequado, entrando na fase 3, a gente libera uma vez por semana o que a gente chama de uma refeição gourmet. Ou seja, é aquela refeição que você vai comer o que você quiser. E o que é melhor? As pessoas dizem para a gente que elas não conseguem mais comer muito. Elas Sabe chegam tu, no porque ponto... Comer muito é hábito, né? Isso, exatamente. Aí não é fome, é gula. É gula. E é por isso que a gente só larga o paciente depois que ele passa pela fase 2, pela fase 3, porque ele já perdeu peso e já mudou os hábitos alimentares. A gula, inclusive, é um pecado. Exato. Uma vez eu encontrei Sivuca, que foi um dos grandes sanfoneiros desse país. Sivuca estava comendo um prato desse tamanho no restaurante popular que eu fui. Nossa. Eu disse, Sivuca, rapaz, estás comendo isso tudo? Ele disse, Deus me perdoe, mas tá bom, pacas. Reconheceu que era gula, né? Exato, porque faz parte, sabe, Samir, do nosso dia a dia, aquela coisa que eu sempre digo, assim, que eu não quero ser responsável pela infelicidade de ninguém, né? E a comida é um prazer, é um dos grandes prazeres da vida. Então, a gente não pode cortar comer isso. É um prazer. Isso. Então, a gente tem que ensinar, e faz parte desse método, ensinar a pessoa como fazer isso. Chegou um ponto que eu estava esperando para conversar com a nutricionista, a doutora Ana Carla. Hoje, você que pensa que suco de laranja é inocente, engorda. Você chupar a laranja é diferente, comer todo o bagaço da laranja é diferente. Chupar, tomar o caldo da laranja é saudável, mas engorda, né, doutora? O que é que acontece? Qualquer suco, inclusive da laranja, Sim, né? se tem laranja que é mais famosa. Isso, é a mais famosa, né? Inclusive a minha mãe... Eu prefiro tomar limão com água. Isso, minha mãe, ela sempre me deu suco de laranja puro desde a infância, porque achando que era a melhor coisa do mundo. Era uma coisa saudável, era E o pior, que eu não gostava daquele baguinho e ela ainda peneirava, né? Então ficava pior ainda, né? Hoje em dia eu proíbo minha mãe de fazer isso. Porque o que é que acontece com o suco? Ocorre uma concentração da frutose, que é o açúcar. Cheio de frutose, vai para o
fígado. Exato, que é o açúcar da fruta, né? E isso aí também promove o processo de sobrepeso, de inflamação Tem do gente organismo. que toma açúcar de manhã em jejum, no café da manhã, né? Exato. Pensando que está fazendo uma coisa saudável. Saudável é, mas que engorda, engorda. E é por isso que no Metabolic Balance a gente também não permite o uso de sucos. A gente coloca a fruta após a refeição. Então, a gente faz, no mínimo, 3 frutas por dia no horário da refeição. Não é para comer fruta sozinho. Se alguém chegar para a doutora Ana Carla e dizer, eu tomo uma Coca-Cola, só admite as 2 alternativas, ou tomo um suco de laranja, o que é que a senhora diz? Não, entre a Coca-Cola e o suco de laranja, obviamente que eu vou optar pelo suco de laranja, mas aí eu vou dizer, mas vez não por outra, coe eu o também suco. não dispenso uma Coca-Cola. Aí eu vou dizer, não coe um o suco. pastelzinho feito uma Coca-Colazinha bem gelada, né? É um pecado vez por outra. Aí a pessoa faz no dia da refeição gourmet, no dia da exceção, né? Porque a exceção é para ser exceção. E no dia da exceção, assim, a gente tem que ser feliz. Tem que comer o que a gente está com vontade, na quantidade que a gente quer, certo? E aí a gente vai ter os nossos limites. Né? Quando a pessoa aprende a comer, mesmo as coisas que não são saudáveis, ela vai saber o limite, ela vai saber a quantidade. E, por incrível que pareça, eu digo por mim, por experiência própria, no dia que eu saio do meu padrão alimentar e que eu exagero em alguma coisa, além do psicológico, né, a gente fica, nossa, mas eu não estou me sentindo tão bem. Então, assim, nem precisava ter feito isso tudo. Doutora Ana Carla, muito obrigado por ter vindo, pela orientação que nos deu. Vou repetir a guisa de informação de utilidade pública, você que está querendo ir se consultar com a doutora Ana Carla, o consultório dela é na Avenida Conselheira Guiar, em Boa Viagem, no Empresarial. No Empresarial Ítalo Renda. 5º andar, sala 508. Sala 508, e aí você pode ligar para o número 88656164 e marcar uma consulta de apresentação. E nessa consulta ela é totalmente gratuita, onde eu apresento o método para você e aí você decide quando e como começar. Principalmente quem está com a pressão alta, quem está com problema nos joelhos, nas juntas, por causa do peso do corpo, né? Tem gente que está com 15 quilos a mais. Isso sobrecarrega o organismo como um todo, não é, doutora? Exatamente. E quanto mais pesado você está, mais comprometimento das articulações, da coluna. E aí a gente só tem malefícios, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Então, o simples fato de você perder peso já faz você diminuir as dores articulares. Se tirar o glúten, então, maravilha. Foi um prazer conversar com a nutricionista doutora Ana Carla. Você gostou? Então, até o próximo programa, recomendo às pessoas, eu estou em várias opções alternativas nas redes sociais, às suas ordens, tá bom? Até amanhã, no novo programa, que entra geralmente por volta de 9, 9h30 da manhã, uma ternurinha para você e que Papai do Céu abençoe toda a sua família. Samia Buana, Samia Buana.